Um outro ponto é que o hacker, que era DJ, ele tinha em seu poder mais de 100 mil reais em espécie. Então a gente vê ali, a não ser que ele fosse o Alok, não tem justificativa para o sujeito ter tanto dinheiro guardado dentro de uma caixa de sapato. Finalmente, os responsáveis por hackear o celular do ministro Sérgio Moro e dos demais membros da Lava Jato foram presos. E ao contrário do que todo mundo estava imaginando, não era nenhum Nikolai Basbakov, algum russo muito bravo que estava ali fazendo o hackeamento, não era o Snowden, não, era o Walter lá de Araraquara com a sua gangue de hackers que invadiram o celular do ministro. Mas, obviamente, isso não quer dizer que não tem gente grande por trás, que não tem desdobramento jurídico, que não tem problema em razão disso. Não, muito pelo contrário. As investigações, a sentença do juiz que determinou a prisão dos sujeitos dão conta de que existe muita coisa grande por trás disso e não só, que inclusive existem efeitos legais dessa prisão e desses depoimentos em outras coisas, nos processos do Moro, nos processos da Lava Jato, se o Lula pode ser preso ou não, enfim, absolutamente sobre isso. E eu vou tentar explicar juridicamente para vocês um pouquinho do que está acontecendo. Bom, antes de mais nada, é importante deixar bem claro que eles tinham em conta mais de 600 mil reais movimentados em 3 meses. Havia um casal de hackers ali e esse casal movimentou em 3 meses mais de 600 mil reais, enquanto eles declaravam juntos, somados, cerca de 5 mil reais de renda mensal. Então isso dá conta, dá a entender que existem pessoas grandes, pessoas com grande poder aquisitivo por trás. Um outro ponto é que o hacker, que era DJ, ele tinha em seu poder mais de 100 mil reais em espécie. Então a gente vê ali, a não ser que ele fosse o Alok, não tem justificativa para o sujeito ter tanto dinheiro guardado dentro de uma caixa de sapato. Mas enfim, o que acontece diante de tudo isso com o Intercept e com o Glenn Greenwald, o que todos chamam aí de Verdevaldo, não entendi bem porquê disso. Mas enfim, com o Glenn não acontece absolutamente nada, pelo menos até agora. Por quê? Porque ele tem ali o jornaleco dele, o Intercept, e dentro desse Intercept ele tem uma coisa chamada liberdade de imprensa e sigilo de fonte. O que isso quer dizer? Vamos imaginar, por exemplo, que o jornalista entrevistasse o Pablo Escobar. Todo mundo sabe que o Pablo Escobar já morreu, mas se ele estivesse vivo, ele poderia entrevistar o Escobar, gravar ele, borrar a imagem e não anunciar onde ele estava, porque existe o sigilo da fonte, existe a liberdade de ser jornalista. Então, dentro disso tudo, as matérias, os vazamentos que até agora o Glenn colocou e que ele ainda pode colocar caso ele tenha acesso ao conteúdo, isso se mantém e não gera nenhum efeito jurídico em cima do Glenn. Ele até agora está blindado. E o Intercept, obviamente, também. O que pode acontecer é, se for demonstrado que o Glenn tinha algum envolvimento, se ele foi um dos mandantes, ou se ele participou do hackeamento, do ato criminoso dos hackers, aí sim ele responderia como coautor, como partícipe, enfim, de acordo com a sua responsabilidade na empreitada criminosa dos hackers. Bom, sabendo de tudo isso, o que acontece? O primeiro ponto é que a defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva já estava toda assanhada, estava toda serelepe ali, querendo anular o processo do triplex e colocar o Lula em liberdade. E existe sim fundamento jurídico para eles alegarem isso que é mais absurdo. E eu vou tentar explicar para vocês. Vocês bem sabem que direito não é uma ciência exata, não existe certo ou errado, existem interpretações. E nesse caso específico, a divergência jurisprudencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem julgadores que entendem que a prova obtida por meio ilícito, como por exemplo a gravação oriunda do hacker, ela pode ser utilizada no processo penal pela defesa do réu se for para beneficiá-lo, se for para demonstrar alguma coisa que alegue sua inocência ou que leve sua liberdade. Então, deste modo, se a gente entender dessa forma, se o STF assim entender, a maioria dos ministros, o Lula pode ser posto em liberdade. Por outro lado, existe uma linha também muito robusta no direito que entende que a prova ilícita ela é o que a gente chama de fruto da árvore podre, ou seja, a forma como ela foi obtida é ilícita, então em razão disso, o todo se torna nulo, não existe. Então, por ser uma árvore podre, a forma de obtenção das gravações, não poderia acontecer absolutamente nada com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e ele continuaria preso como está. Ok? Ok, então essa é a situação que a gente tem do Lula e provavelmente a gente vai ter que passar aí por mais um julgamento, mais uma empreitada, mais uma cruzada que a defesa do presidiário vai fazer para tentar colocá-lo em liberdade. Bom, segundo ponto, o que pode acontecer com o senhor juiz e atual ministro Sérgio Moro? Obviamente que nada, é simples.
as gravações foram obtidas de maneira ilícita, então não poderiam ser utilizadas em prejuízo do réu. Então vamos imaginar que ali tivesse uma conduta criminosa, o que na minha visão não teve, não houve nenhum ilícito do Sérgio Moro até agora nos conteúdos vazados. Mas se fosse ilícito, ainda assim o conteúdo que tem ali não poderia ser utilizado contra ele. Afinal de contas, foi obtida de forma ilícita e aí a jurisprudência pacífica que a prova obtida de forma ilícita não pode ser utilizada para prejudicar a parte. Então, no caso, ele não teria nenhum prejuízo. Como ele renunciou à magistratura para se tornar ministro, obviamente que ele não tem nenhum prejuízo, ele não responde na ética da magistratura pelos fatos pretéritos, e ele não vai ter problema nenhum nesse aspecto. E por final, eu tenho absoluta certeza que o presidente Jair Bolsonaro não vai exonerar Sérgio Moro porque alguns criminosos invadiram seu celular para hackear suas conversas. Então, desse todo, ficou muito claro e muito evidente que havia um conluio criminoso sendo orquestrado por pessoas grandes com muito recurso financeiro para arranhar, para mesquinhar a imagem do Sérgio Moro e causar algum desconforto, algum desentendimento jurídico e talvez algum benefício ao Lula. Isso eu tenho certeza que a investigação vai apurar e na continuidade da investigação a gente vai ter a solução para esse grande imbróglio que se estabeleceu. Agora o ponto final é o seguinte, toda aquela teoria conspiratória que vinha de aves exóticas falando que tinha dinheiro daqui, hacker de lá, isso faz tombar por terra. E aí fica o alerta para todo mundo. É sempre importante a gente checar bem a fonte e não sair acreditando em qualquer coisa que a gente veja num tweet ou na internet. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.